Fala pessoal, tudo bem? E no vídeo de hoje nós iremos aprender a como utilizar a função soma-c. Notem que eu tenho uma tabela desse lado com a entrada de alguns itens. Pode ser diário, semanal, mensal. Percebam que alguns desses itens eles voltam a se repetir ao longo da tabela. Então imagine que você tem uma tabela extensa e precisa fazer o controle de estoque desses itens. Desse outro lado, eu vou colocar a quantidade total. Porém, como eu posso fazer a soma para que o Excel entenda que eu só quero o item parafuso nessa linha, o item porca nessa outra linha e o item arruela na linha de baixo? Nós iremos utilizar a função soma-c. Então, como que eu faço esse primeiro passo? Igual soma-c. Clico na primeira função. Ele pede o intervalo. O intervalo é do material ou do produto que eu quero procurar, como no nosso caso de exemplo. Então, o intervalo é o intervalo aonde se encontra aquilo que eu quero procurar. Vou selecionar por inteiro essa coluna. Ponto e vírgula. O critério. O que eu quero buscar dentro desse intervalo selecionado? Eu quero buscar o item parafuso, então eu vou clicar no item parafuso. Ponto e vírgula, o intervalo da soma. Então, nessa coluna que possui o item parafuso, eu quero que some todas as quantidades referente a parafuso. Então, o intervalo da soma vai ser a quantidade. Então, vou colocar desde aqui de cima, selecionar, fecho parênteses, Enter. Então, o que ocorreu? Ele contou 475 itens referente a parafuso. Se eu pegar e arrastar, ele vai fazer o mesmo referente a porca e a arruela. Porém, pessoal, atenção! Quando eu faço a função soma-c, duas formas para você abrir a função. Você pode simplesmente clicar na barra de fórmulas aqui em cima ou apertar a tecla F2. Percebam que ele selecionou a coluna parafuso e a coluna quantidade. Ótimo. Na linha de baixo, ele desceu a seleção. Na verdade, a seleção começa na parte de cima. Então, o que ele fez? Como a função, quando você arrasta, ela é relativa à célula de cima, simplesmente ela entendeu, bom, como você desceu uma linha, ele vai descer uma linha na tabela também. Nesse caso, não teria problema, porque a porca vai aparecer sempre na segunda linha. Porém, se tivesse mais itens descrito porca aqui em cima, não iria aparecer na nossa soma. E a mesma coisa acontece com a arruela. Ela também desceu mais uma linha, porém, nesse caso não teria problema, porque a arruela vai aparecer a partir da terceira linha. Mas se ela aparecesse, digamos, duas linhas acima, já não faria sentido, né? A nossa conta. Então, como eu posso consertar isso? Eu vou fazer de novo. Igual, soma-c, abre parênteses. O intervalo é aquilo que eu quero buscar. Então, eu vou selecionar o intervalo. Aqui, ou apertar a tecla F4. Percebam que aqui em cima ele vai mudar a correspondência da célula. Quando você apertar F4 uma vez, ele colocou esse símbolo de cifrão na frente da letra, que é a coluna, e na frente do número, tá? Que é a linha. Mesma coisa aqui, trancando a coluna e trancando a linha. Isso faz com que o Excel entenda que se você arrastar a célula, ele vai manter a mesma posição inicial da coluna selecionada. Tá? Se você apertar F4 mais uma vez, ele vai trancar só a linha. Percebam que sumiu da frente da coluna. E se apertar F4 mais uma vez, opa, ele volta à condição normal. Então nós queremos o quê? Trancar linha em coluna. Aperta F4 uma vez só. Então tem um símbolo na frente da coluna e um símbolo na frente da linha. Ponto e vírgula. O critério, o que eu quero procurar
nessa tabela? É justamente o item parafuso. Eu vou clicar nele. Ponto e vírgula e o intervalo da soma, que seria a quantidade. Eu vou selecionar de novo. Como eu não quero que a tabela desça, eu vou apertar a tecla F4 para repetir essa operação inicial. F4, pronto. Fecho parênteses. Aqui, pessoal, ele entendeu que quando você arrastar para copiar a função, ele mantém a tabela inicial, porque você trancou a célula naquela correspondência. Então, você não terá problemas em arrastar para copiar a função, porque ele vai manter a posição original. Bom, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima dica.